Boa noite. Assim diz o Senhor para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem tem o poder para santificar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo e deixá-los irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Somente Deus tem esse poder. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Qual a importância da santificação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo? Ninguém pode ver o Senhor Deus se não se tornar como Ele, santo e irrepreensível. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Deus. Porque somente Deus tem o poder de santificar o espírito, a alma, o nosso corpo e deixá-los irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é fiel aos seus planos de nos chamar para a salvação e não pode mentir e nem negar-se a si mesmo. Se Ele falou o que fará, Ele cumprirá a sua palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. O que acontece conosco se Deus não santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo? Nós não ficamos plenamente, ou seja, não somos aprovados totalmente por Deus. Não somos conservados, ou seja, não somos guardados e preservados para a vida eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus não nos santificar, é impossível se regozijar, se alegrar na sua presença e orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 17. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Se Deus não nos santificar, nós não cumprimos a sua vontade e lhe agradecemos por tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se Deus não nos santificar, nós extinguimos a presença do Espírito Santo na nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Se Deus não nos santificar, nós não somos capazes de reter o bem e recusar o mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Examinai tudo,
retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Por que Deus não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo? Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos deu do seu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ilumina e santifica o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, nos fazendo filhos da luz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Porque Deus nos deu a fé verdadeira, que nos dá o poder, a proteção, a moderação e a direção para as nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Jesus te ama. O seu amor é irrepreensível, porque ele santifica todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo. Amém? Dani e Miguel.